Hoje é o último domingo do mês de agosto e vai encerrar também o mês da Juventude Batista. E os nossos jovens nesse mês fizeram muitas atividades, muitas. Tivemos a conferência de jovens, tivemos encontros também nas casas, como ontem na Júlia, no Felipe. Foi um mês de muita atividade, né, para os nossos jovens. Glória a Deus por isso. Mas para terminar o mês da juventude, uma jovem vai trazer a mensagem dessa noite. Então eu vou convidar a minha filha, Vitória, e ela vai trazer a mensagem do Senhor nessa noite, amém? Vamos ouvir e vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Amém. Graça e paz, igreja. Antes de mais nada, vamos orar. Eu sei que a gente já orou pelas crianças antes delas saírem, mas vamos orar pela palavra dessa noite. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante toda essa semana e hoje nós estamos aqui mais um domingo para te louvar, para te agradecer, com nossas famílias, com nossos irmãos, ó Deus, realmente buscando de Ti mais instrução, realmente buscando de Ti novos direcionamentos, que o que for falado aqui nessa noite venha direto do Seu coração, ó Deus, e nos guie durante essa semana. Que nós possamos realmente sair daqui com um conhecimento mais profundo sobre quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu já comecei orando porque eu estou nervosa. Então aí a gente já ora, né? Começa orando, né? Estou feliz de estar aqui de novo. Eu acho que foi no ano passado também que eu preguei no último domingo assim do mês de agosto. Mas é sempre um desafio muito grande para mim, uma responsabilidade muito grande. Mas, graças a Deus, eu quero realmente falar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre um homem que eu admiro muito. Está em Números 25. Então, nós vamos ler Números 25, do versículo 1 até o versículo 13. Números 25, de 1 a 13. Ainda estou ouvindo muitas Bíblias, vou esperar um pouquinho. Galera que está em casa, temos muitas Bíblias abrindo. Agora sim, Números 25, de 1 a 13, diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Versículo 9. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vamos só ler até aqui. Eu gosto muito dessa história de Finéias. E essa história de Números 25, ela é aquela típica história da Bíblia que muitas vezes a gente está tão acostumado a ler que a gente passa por elas, né, como se fosse normal, assim. Ele pegou uma lança, ele atravessou, e às vezes a gente lê assim: e Finéias pegou uma lança e atravessou os dois pelo ventre. Mas é uma história chocante, é uma história muito impactante.
que a gente vê a forma como tudo aconteceu, a ira do Senhor se acendendo, homens sendo mortos, uma praga matando 24 mil homens. É algo chocante, foi uma tragédia que aconteceu entre o povo de Israel. Mas por que tudo isso aconteceu? Eu quero começar explicando, a gente lê aqui no começo, que Israel começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eu quero relembrar com os irmãos quem é esse povo, quem são os moabitas. Tenho certeza que os irmãos vão se lembrar daquela história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, e Ló morava em Sodoma. Os irmãos se lembram disso? Bem, e aí veio o anjo do Senhor e tirou Ló de lá, e a família de Ló. Mas aí o que aconteceu? A mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, pronto, uma pessoa já ficou por lá mesmo. Então continua fugindo Ló com as suas 2 filhas. E nós lemos isso em Gênesis 19. Então Ló com as suas 2 filhas, eles começam a se abrigar dentro de uma caverna. E essas 2 meninas, elas têm uma ideia perversa, que a gente lê e também é uma outra história chocante. Elas olham uma para a outra, a mais velha olha para a irmã dela e fala, não tem mais homem nenhum aqui, nós precisamos perpetuar a descendência do nosso pai, então vamos nos deitar com o nosso pai. E elas embriagam o pai, as 2 se deitam com o pai, e então é daí que nasce Moabe, os moabitas e os amonitas. Então a história do povo já começou de um jeito muito perverso. Já começou de um jeito que, obviamente, desagradou muito o Senhor. Os moabitas já traziam essa história com eles. A forma como começou, de uma maneira que desagradava ao Senhor. E o contexto de Números 25, em Números 22, os irmãos não precisam abrir, mas em Números 22, nos primeiros 4 versículos, nós lemos assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe, o povo moabita, disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos moabitas. E no comecinho do versículo nós lemos que Balaque enviou mensageiros a Balaão. Então o que está acontecendo aqui? O povo saiu do Egito, o povo foi liberto do Egito, e eles estavam a caminho da terra prometida. E aqui em Números, então, Números 22, eles acampam nas campinas de Moabe. E o povo, eles estavam, fazendo um alvoroço pelo deserto. A gente vê lá na frente, no livro de Samuel, chega um dado momento que os filisteus falam: a arca chegou, é aquele povo cujo Deus fez grandes coisas no Egito. Então, Israel fazia um burburinho por onde passava. O povo fazia um burburinho por onde passava porque Deus era com eles. E o rei de Moabe manda chamar Balaão. Balaão é aquele profeta mercenário que a jumenta viu o anjo e ele não viu. Os irmãos se lembram dessa história também? A jumenta falou com ele porque a jumenta estava vendo o anjo do Senhor e Balaão não estava vendo. Deus falou para Balaão que não era para ele ir. E ele falou para esses mensageiros que vieram até ele: não vou, Deus me mandou não ir. Mas os mensageiros voltam lá para Moabe e falam: olha, ele não quis vir. Aí o rei fala para ele que eu vou dar mais coisa. Quando eles chegam, os mensageiros chegam e falam: o rei disse que vai te dar tudo o que você quiser. Ele olha e fala: peraí, deixa eu ver o que Deus tem para falar. Como se Deus fosse mudar. E Deus não mudou. Não era para ele amaldiçoar o povo. Porque o que o rei de Moabe queria era que Balaão, esse profeta, amaldiçoasse o povo de Israel. Se os irmãos depois em casa quiserem ler, nós vamos ver que em Números 22, Números 23 e Números 24, ao invés de amaldiçoar os israelitas, Balaão acaba abençoando esse povo 3 vezes. Porque Deus era com os israelitas. Então, o que aconteceu? Israel acabou conseguindo o direito de continuar nas campinas de Moabe. Eles ficaram por lá. Mas aí eles sucumbiram às tentações ao redor. Eles receberam o direito, Deus livrou eles da maldição que o rei queria trazer sobre eles. Deus permitiu que eles ficassem naquela região. Mas eles acabaram sucumbindo à tentação. E o que eles fizeram? Primeiro, começaram a se prostituir com as mulheres moabitas. E tem um versículo da Bíblia que fala, que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Eles começaram a se prostituir com essas mulheres.
E o que aconteceu foi que logo em seguida eles começaram a adorar os deuses delas. Então aqui nós já temos 2 pecados, obviamente. Primeiro, eles estavam se envolvendo com mulheres estrangeiras, o que era proibido por Deus. Aí você vai me perguntar, mas por que era proibido? Por causa disso aqui, ó. Se envolveram com as mulheres estrangeiras, começaram a adorar os deuses delas. Não era para se misturar naquele período. Hoje você pode casar, desde que sirva o mesmo Deus que você serve. Pode se casar aí com o pessoal canadense, americano, argentino, quem for. Nessa época não podia. Por quê? Por causa disso aqui, entendemos, certo? Certo. Resultado, uma praga veio sobre o povo. Deus manda que Moisés pegue todos os cabeças das famílias de Israel e enforque eles. Enforque eles, porque a ira do Senhor se acendeu contra esse povo. O Senhor era com eles. Por onde Israel passava, Israel era um povo temido, porque o Senhor era com eles. O Senhor permitiu que Israel permanecesse nas campinas de Moabe, e eles acabaram fazendo o que não devia. Então, acontece isso, a ira do Senhor se acende, ele traz essa sentença, e a Bíblia também diz que uma praga vem sobre o povo que mata 24 mil homens. Mas no versículo 6, a gente vê que a coisa começou a mudar. Porque a gente lê que Israel chorava diante da tenda da congregação. No final do versículo 6, Israel estava chorando diante da tenda da congregação. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, para mim eles não estavam chorando pelas mortes, não. Senão eles não iam estar chorando diante da tenda. Eles estavam chorando, clamando por misericórdia. A ira estava sobre eles, eles sabiam. E eles estavam clamando pela misericórdia de Deus. E aí vem um cara com uma afronta contra o povo, contra Moisés, contra o próprio Deus, e ele traz uma midianita diante dos olhos de todo mundo. O povo estava chorando diante da tenda, Moisés estava lá, o povo clamando por misericórdia, porque eles tinham se envolvido com as filhas dos moabitas, e aí vem ele e traz uma mulher à frente de todo mundo, e entra com ela na tenda. Aí então acontece, chegamos finalmente na história do homem que eu admiro tanto. Eu admiro Finéias porque Finéias, ele me desperta a pensar em mim. Ele é alguém que eu me sinto desafiada. O posicionamento de Finéias me desafia. O versículo 7 diz, vendo isso, Finéias levantou-se. E eu estava até falando com a Rafa hoje. Eu amo essa expressão, levantou-se, se levantou. Muitos homens na Bíblia se levantaram. Pedro, no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, todos estavam pensando que eles estavam bêbados. A Bíblia diz, em Atos 2, que Pedro se levantou e começou a falar para aquele povo. Eles não estão bêbados, esse aqui é o cumprimento da promessa, e muitos se converteram. Nós também vemos Davi, quando Davi peca com Batseba, e aí o bebê nasce, mas aí Deus fala, o filho vai morrer. E Davi, ele está lá com um pano de saco, chorando e clamando. Vem o profeta, fala com ele, e ele continua clamando, até que chega um mensageiro e diz, Davi, a criança morreu. A Bíblia diz que naquele momento Davi se levantou. Já fiz o que eu tinha que fazer, clamei pela misericórdia do Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Davi se levantou. E pronto, posicionamento daqui para frente. E Deus em muitos momentos manda o povo se levantar. Tem uma história que eu gosto muito também, que está em Atos 10, que é quando Pedro tem aquela visão do lençol, que tem muitos animais, e aí Deus olha para ele e fala, mata e come. E ele fala, jamais, Senhor, jamais, muito crente, né? Deus fala, jamais, Senhor, não vou jamais comer algo impuro, não comi até hoje. E aí Deus dá uma dura, não chame de impuro o que eu purifiquei. Naquele momento, Deus estava dando aquela visão para Pedro, porque a partir daquele momento o evangelho começaria a ser pregado para os gentios, não só para os judeus. Então, chega os mensageiros de Cornélio e Deus fala, levanta-se e vai até lá, porque fui eu que enviei. Pedro se levanta e vai até lá, fazer algo que depois seria muito julgado pelos judeus, pregar o evangelho para os gentios. E Pedro foi o primeiro a fazer isso. Também tem Josué, eu li sobre Josué essa semana, eu estava até conversando esses dias com o pessoal. Quando Josué, eles perdem a guerra em Ai, porque Acã tinha feito coisa errada. Na batalha anterior, mexeu no que não devia, Deus mandou não mexer. Chegou na próxima cidade, perderam.
E aí Josué chorou, Deus, o Senhor trouxe a gente até aqui. E Deus fala para ele, você está aí por quê? Levanta, Israel pecou. E Josué se levanta e vai lá então entender o que aconteceu. Então eu amo essa expressão. Tudo isso para falar que eu amo essa expressão de levantou-se, de se levantar. E se levantar é basicamente tomar um posicionamento. O que não é fácil. Quase nunca é fácil. Tomar um posicionamento quase nunca é fácil. Na verdade, a maior parte das vezes vai ser muito difícil a gente se posicionar sobre algo. Porque se a gente precisa se posicionar sobre alguma coisa, é porque tem algo que está desagradando a Deus ou não. Se Deus manda eu me posicionar sobre algo, isso significa que eu vou enfrentar uma mudança. E mudança nunca é bom. Quando eu comecei a trabalhar, minha primeira semana de emprego, eu chorei quase todos os dias, falando, Deus, eu não quero trabalhar, porque mudança dói. Eu não sei, gente, eu chorei. Mudanças doem, mudanças são difíceis. Mas Finéias, ele se levanta. E ele se levanta para fazer algo chocante. Ele se levanta com uma lança, ele fere aqueles dois que estavam desagradando o Senhor, e a praga cessa. A retidão de Finéias, o zelo que estava no coração dele, executou justiça. Deus viu aquele ato de Finéias como um ato de expiação. Quando o povo ia pedir perdão pelos pecados, eles tinham que matar os animais. Os irmãos se lembram disso também? Mas esse momento não. Foi algo que não estava escrito na lei, mas Deus aceitou. Tem até um comentário aqui na minha Bíblia que diz que essa é a única ocasião no Antigo Testamento que um ato de um homem foi aceito por Deus como expiação, que não estava escrito na lei, e ele agiu, e Deus viu o coração daquele homem, o zelo no coração de Finéias, e aceitou aquilo como um ato de expiação, e isso livrou o povo de Deus da ira. A arma que Finéias estava usando era uma lança física. Ele realmente atravessou esses dois pelo ventre. Ninguém aqui vai usar lança, amém, irmãos? Qual é a nossa arma? É a espada mais afiada que uma espada de 2 gumes. É a Bíblia, é a palavra, que é viva, que é eficaz. Quando nós nos posicionarmos, não é para enfiar uma lança no ventre de ninguém, mas é com a palavra de Deus. Com essa palavra. E esse versículo que fala que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, também uma vez li um comentário muito interessante, que é 2 gumes porque primeiro ela me corta, eu que estou usando, ela me molda, para depois moldar a pessoa para quem eu estou pregando. E eu vou contar uma história. Eu lembrei, essa semana, eu nem comentei com meu pai que eu ia falar sobre isso. Eu acho que eu estava na 6ª ou na 7ª série, eu não lembro muito bem, eu tinha entre 12 e 13 anos, e eu estava numa aula de geografia, não tinha nada a ver com o assunto, e o professor começou a zombar da Bíblia, e falar contra o dilúvio, e ria, e falar contra os gigantes, e ria. Ai, gente do céu. Eu lembro que eu levantei a mão e falei, professor, eu não concordo. E aí, eu fui falando, e eu fui me exaltando um pouco. Eu fui ficando nervosa, e eu lembro que tinham muitos crentes na minha sala. Todo mundo sabia que eu era crente e filha de pastor, sempre. Falavam de pastor, Biase é filha de pastor, todo mundo sabia. E tinham outros crentes na sala, mas ninguém falou nada. E aí eu comecei a falar, e eu fui ficando nervosa, e aí foi surgindo professor, mas ela tá certa. Professor, mas na Bíblia não sei o quê. E isso, ao invés de eu ficar feliz, eu fui ficando mais nervosa. Só que eu tinha 12 ou 13 anos, eu não tinha argumento para falar com aquele cara de 40. Aí eu ficava repetindo as mesmas coisas, assim, ó. Aí ele falava e eu repetia as mesmas coisas. Não, mas na Bíblia fala que teve arca. Ué, mas ele construiu a arca. E eu ficava repetindo as mesmas coisas. Aí, beleza, acabou a aula. O professor olhou para mim e falou, amanhã a gente continua. Falei, continuamos sim, senhor. Cheguei no carro, olhei para o meu pai e falei, pai, você não vai acreditar. O professor falou isso. Vocês acham que meu pai olhou para mim e falou, menina... Porque, gente, eu não estava desrespeitando meu professor, tá? Eu estava defendendo a minha fé. Uma coisa é você não crer no que eu creio. Agora, rir do que eu creio? Tô certa, não tô? Obrigada. E eu falei pro meu pai, pai, ele falou isso. E meu pai não olhou para mim e falou, menina, você tem que ficar quieta. Que nada, meu pai me deu argumentos. Falei assim, você podia ter falado isso, você podia ter falado isso. A Bíblia também fala isso, a Bíblia fala isso. Aí meu pai começou a me falar até, nossa, acharam o gigante não sei na onde, acharam não sei o quê. Irmãos, no dia seguinte eu tinha aula de novo com esse professor. Eu cheguei com a lança aqui, ó.
Brincadeira, a lança é a palavra. Nessa hora eu estava usando uma lança errada. Eu cheguei com a lança aqui. Aí eu lembro que o professor entrou na sala. Nossa, vocês não imaginam a minha decepção. Quando ele olhou e disse, nós não vamos continuar o assunto de ontem, porque uma aluna se exaltou demais. Ai, gente, sinceramente, nesse momento, essa não foi meu primeiro debate em sala, nem meu último. Eu não aguentava, eu levantava a mão, não concordo com esse filósofo, toda vez. Não foi meu primeiro nem meu último. E quando ele falou isso, nossa, fiquei muito chateada. Mas eu tinha essa ousadia de Finéias, de ninguém estava fazendo nada, e eu levantava a mão e falava, não concordo. E eu tinha temor a Deus também. Tinha. Só que eu não tinha realmente a lança. Eu não tinha o conhecimento. Só que aí naquele dia, meu pai me deu o conhecimento, não deu? Deu. Só que tem um outro ponto em Finéias. Ele agiu com retidão, ele agiu usando a lança certa. Só que Finéias agiu com duas coisas no coração, temor a Deus e amor pelo povo. Ele não queria apenas matar aquele casal por matar. Ele queria que a praga cessasse diante do povo. Eu tinha o temor, eu tinha a ousadia, mas eu não tinha o amor pelo professor. Então, eu fico feliz que Deus não me deixou empunhar aquela lança naquele dia, porque vai saber o que eu ia ter virado. Vai saber, Deus que sabe. Mas é só um exemplo, porque eu não estava combatendo o pecado. Eu não estava vendo o pecado diante de mim, combatendo o pecado. Mas eu estava tomando um posicionamento. Só que quando a gente se posiciona, a gente precisa ter isso no coração. Por que eu estou falando o que eu estou falando? Essa pessoa está em pecado diante de mim. Mas eu vou falar por quê? Eu tenho amor no meu coração para que ela se corrija? Ou eu quero apenas lacrar, digamos assim? O que está no meu coração? Se a nossa motivação estiver errada, a correção não vai surtir efeito. Se a motivação no meu coração for simplesmente humilhar alguém, obviamente, não vai surtir efeito. Agora, se a motivação do meu coração é ver a correção na vida daquela pessoa, aquele caminho sendo endireitado, como Finéias tinha isso no coração dele, eu não tenho dúvida. Como eu sei que Finéias tinha temor e amor no coração? Porque Deus aceitou. Se fosse apenas ódio, Deus não aceitaria. Mas Deus aceitou, porque viu o zelo no coração desse homem. Um zelo em ver o povo dele bem. E eu gosto muito de Timóteo. Eu amo Timóteo. Já preguei sobre Timóteo algumas vezes. E quando Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4:2, Paulo diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tem que corrigir? Tem. Tem que exortar? Tem. Tem que repreender? Tem. Mas com paciência e com doutrina, com a palavra de Deus. E Paulo vai continuar dizendo que vai chegar um tempo em que eles não vão mais querer ouvir a sã doutrina. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão, sentindo coceira no ouvido, elas vão procurar pessoas que vão falar o que elas querem ouvir. Mas você, Timóteo, continue pregando a tempo e fora de tempo. Você continua exortando, continua corrigindo, mas com a doutrina, com a palavra, com a espada correta. Não com a minha lança que queria só mostrar para o professor que eu sabia mais. Gente, eu quase imprimi uma notícia que falava que tinham encontrado um gigante. Vocês têm noção? Quase, só para chegar no professor e falar, o senhor não sabe nada. Não estaria certo. Aí eu já ia ter perdido a minha razão. Então, que bom que Deus não permitiu. Mas o que acontece se a gente vê algo errado e a gente não faz nada? Primeiro, está faltando o amor no nosso coração. Porque não existe amor sem correção. O único amor que não corrige é o amor próprio. Eu me amo tanto, e eu quero tanto ser bem quisto por todas as pessoas, não quero ser mal visto por ninguém, então eu nunca vou discordar, eu nunca vou corrigir, eu nunca vou olhar e dizer, isso está errado, porque eu preciso ser bem visto. Uma vez eu li um livro do John Bevere, que ele falava exatamente isso, que quando ele começou a pregar, ele falava muito sobre o amor, e ele estava sempre agradando as pessoas. E um dia ele foi orar e Deus falou com ele, Deus perguntou assim, as pessoas gostam de você, né? E ele achando que Deus estava elogiando ele, disse, sim, Deus, as pessoas me amam, eu estou sempre ganhando presentes. E aí Deus olhou para ele, Deus respondeu ele e disse, sabe por que elas te amam? Porque você não ama elas,
Porque se você amasse, você estaria pregando a verdade. E não apenas falando o que elas querem ouvir. Nós precisamos de zelo, como Finéias. Nós precisamos do temor a Deus, o temor que nos leva à ação, o temor que vê a nossa nação fazendo tantas coisas erradas, o temor que faz tudo remexer aqui dentro. O que será que Deus está pensando com isso? O temor que te move. Mas nós precisamos do amor pelas pessoas. Mas como que eu vou falar? O que eu vou falar? A minha mãe falou sobre isso aqui no começo, e eu estava ali no teclado e eu estava pensando, obrigada, Deus. Porque o que a gente vai falar? Como que a gente vai falar? Como que as pessoas vão nos ouvir? Como que as pessoas vão receber a mensagem? Porque você corrigir alguém nunca é bom. Ser corrigido não é. Então imagina quando você corrige alguém, né? Não é bom. Mas Marcos 13, Jesus fala para os discípulos, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11. Marcos 13. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Versículo 10. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Como que eu vou corrigir alguém? Porque o Espírito Santo está em mim. Porque o mesmo Espírito que se revelou através dessa palavra, fala através de mim. Como que eu vou levar uma repreensão para alguém? Primeiramente, buscando uma vida diante de Deus, para que o Espírito Santo realmente tenha liberdade para agir através de nós. Isso não significa que você não vai ter opositores, isso não significa que você não vai ter pessoas não gostando de você. Nós temos o apóstolo Paulo, que viveu a vida inteira, desde o momento em que ele se converteu, até o momento em que ele morreu, porque ele morreu preso por pregar o evangelho. A vida inteira, ele estava pregando por amor às pessoas. Ele estava pregando para que as pessoas estivessem no caminho certo. Tanto que hoje, as cartas que esse apóstolo escrevia para pessoas reais, são usadas aqui na Bíblia para nós. Tantos e tantos anos depois. E o apóstolo Paulo era uma pessoa perseguida por amar, perseguida por falar a verdade, alguém que era perseguida porque uma pessoa que era perseguida porque desejava ver a correção nas pessoas. Mas o ato de Finéias teve uma recompensa muito grande. Finéias, ele teve uma ação, como eu disse, impactante, chocante, e a recompensa que ele recebe, na minha opinião, é uma recompensa à altura. Muitas vezes nós só vamos ver a recompensa das nossas ações no céu. Finéias recebeu a promessa aqui. Já quando ele estava na terra, Deus já falou para ele, a sua recompensa é essa. Se os irmãos quiserem ler comigo, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13 de Números 25. Então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Eu sei que nós já lemos, mas eu quero realmente ler novamente, porque essa parte é muito importante. Nós estamos no versículo 12, tá? Portanto, diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência, depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Nós estamos terminando o mês do jovem batista, e eu não falei no começo, mas por que eu escolhi Finéias? Porque eu sempre li Números 25 imaginando Finéias um jovem. Foi muito recentemente que eu percebi que a Bíblia nunca menciona a idade dele. Eu acho que eu sempre visualizei ele como um jovem, porque não fala de esposa e filhos, só fala dos pais. Então eu sempre imaginei Finéias como um jovem. E essa mesma ousadia que Finéias teve é a ousadia que nós, como jovens, devemos ter. E muitas vezes a gente tem essa ousadia. Muitas vezes a gente tem essa coragem de simplesmente levantar a mão e falar. Nós temos essa ousadia de simplesmente nos posicionarmos sobre algo, mas a questão é, nós estamos nos posicionando como? Porque com Finéias nós aprendemos a forma correta de se posicionar. E a recompensa de Finéias foi uma aliança de paz, uma promessa perpétua para ele e para os seus descendentes. E nenhuma
herança humana supera isso. Finéias podia ter trabalhado a vida inteira, conquistado grandes bens. A Bíblia ensina sobre trabalhar, a Bíblia fala muito sobre a prosperidade, não estou falando contra isso. Mas Finéias, ele poderia ter construído muitas coisas para a família dele, para deixar para os filhos e para os filhos dos filhos, e tudo isso poderia acabar assim. Uma gestão errada do filho, do neto, e tudo poderia acabar. Mas uma promessa vinda de Deus jamais se afastaria da descendência de Finéias. O ato de Finéias diante de Deus trouxe uma herança espiritual eterna para os descendentes de Finéias. Esses dias eu estava até conversando com a Rafa sobre isso. Como muitas vezes eu sinto que a Rafa e eu colhemos, eu acho que todo mundo aqui tem que ter essa visão, você que cresceu na igreja, você que tem pais que cresceu na igreja, que estão na igreja. Muitas vezes nós colhemos do plantio dos nossos pais. Deus é misericordioso e se os seus pais erraram, você não vai sofrer por causa do erro dos seus pais. Mas quando os nossos pais realmente se dedicam na obra, no reino, estão aqui, nós colhemos muitos frutos disso. Se tem alguém aqui precisando ouvir isso sobre honrar pai e mãe, esse é o momento. Porque nós colhemos o fruto do plantio dos nossos pais. Os descendentes de Finéias colheram muitos e muitos e muitos frutos por causa de um ato, por causa de uma ação, por causa de um posicionamento de Finéias. O posicionamento no momento certo, o posicionamento certo e o posicionamento da maneira correta, do jeito certo. Eu comentei que quando eu tinha lá 12, 13 anos, aquela não foi a minha primeira vez levantando a minha mão, não foi a última e não será a última. Se fosse hoje, eu ficaria em silêncio? Com certeza não. Mas eu falaria do jeito que eu falei? Com certeza não também. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar da maneira correta, com a palavra, empunhando essa espada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Finéias, o ato de Finéias foi tão importante que ele foi lembrado muitos anos depois pelo salmista. Salmo 103, 106, de 30 a 31, diz o seguinte: mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Se os irmãos prestaram atenção, a gente leu que Finéias era filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Então, ele era de uma família de liderança, né? Aí, às vezes, a gente pode parar e pensar assim, aí é fácil, né, gente? Cresceu na igreja. A filha de pastora, aí é fácil, né, gente? Cresceu na igreja. Na verdade, não. Alguns livros para frente, nós encontramos outro Finéias, o mesmo nome. E esse Finéias também era filho de um sacerdote, o sacerdote Eli. Finéias e o seu irmão, Ofni, eles morreram, porque eles pecaram. A Bíblia disse que Eli tenta falar com os filhos dele, o sacerdote tenta falar com os filhos. E quando o sacerdote chega para falar com os filhos, a Bíblia diz que eles não ouviram, porque o Senhor já os queria matar, o Senhor já queria os castigar pelos atos deles. O que eles faziam? Eles dormiam com as mulheres que vinham ao templo para poder oferecer os sacrifícios. Então era algo horrível na cidade. E eles eram filhos de um sacerdote. Mas é muito mais o posicionamento pessoal. Eu preciso entender, jovem, nós precisamos entender que o nosso posicionamento, ele é individual. O nosso posicionamento diante de Deus, ele é individual. Nós vemos que esse povo, o povo de Israel, nesse momento, eles estavam deliberadamente pecando contra o Senhor. Deliberadamente desobedecendo. Deliberadamente indo contra todas as ordenanças de Deus. Eles estavam simplesmente virando as costas para tudo o que Deus tinha feito para eles. Eu disse aqui várias vezes que o Senhor era com aquele povo. Por onde eles passavam, eles eram um povo temido, porque o Senhor era com aquele povo. Mas nesse momento, em Números 25, e como nós vemos em muitos outros momentos, esse povo estava simplesmente agindo como se Deus não estivesse com eles. Deus queria estar com eles e o povo não queria estar com Deus. Mas Finéias, quando nós vemos essa história, nós vemos que ainda havia alguém entre aquele povo que mostrasse zelo. E a minha pergunta aqui nessa noite é: o Senhor encontrará esse coração zeloso em mim e em você?
O Senhor encontrará esse coração zeloso, que se levanta com a lança nas mãos, não para ferir, mas para corrigir e para impedir que a praga se espalhe sobre o nosso povo. O Senhor encontrará essa coragem, essa ousadia de Finéias em nós. Nós precisamos realmente orar, buscar ser ousado e corajoso como Finéias, mas também sermos conhecedor dessa palavra, para podermos ser como Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. Mas vamos pregar o quê, se nós não estamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus? Tem um livro que eu gosto bastante, os irmãos também provavelmente conhecem, que é a história de Esther. E quando o povo dela estava quase, estava enfrentando toda aquela questão, eles iriam ser mortos e tal. E aí vem alguém da família dela e ela estava com medo de ir até a presença do rei, interceder pelo povo dela. Ela era do povo, mas ela tinha se tornado rainha e ela estava com medo de ir até o rei. E aí esse parente dela olha para ela e diz: mas quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou nessa posição? Quem sabe não foi para um momento como este que você foi colocada aí? Quem sabe não foi para um momento como este que você foi colocado no emprego em que você está, na faculdade em que você está, na família em que você está? Quem sabe não foi para um momento como este, para que você se posicione, para que você realmente corte o mal pela raiz com a palavra de Deus. Tem um versículo que eu amo também, que é Josué. Gosto muito da história de Josué. Quando Moisés morre, minha mãe pregou sobre ele recentemente, sobre Josué. Quando Moisés morre e Deus manda, Deus vai falar com Josué e diz: o meu servo Moisés é morto, agora levanta-se porque você vai guiar este povo. E Deus ele fala com Josué por alguns versículos, e no versículo 7 de Josué 1, Deus diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Mas no versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de buscar aqui o conhecimento, mas não deixe de tirar daqui a resposta para as pessoas. Não deixe de buscar aqui o conhecimento, se encher, para que daqui você possa transbordar Deus onde você estiver. E isso não é por força, isso não é com ódio, isso não é com raiva nos nossos corações, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus tenha espaço, liberdade para agir nos nossos corações jovens, espaço e liberdade para agir nos seus corações pais e mães, para que nós possamos realmente, com essa palavra nas mãos, com essa espada nas mãos, nos posicionarmos. E eu gosto da história de Finéias porque ela me faz pensar qual o legado que eu quero deixar. Qual o legado que você, que ainda não é casado, que ainda não tem filhos, que ainda não pensou nisso de formar família, qual é o legado, jovem, que você deseja deixar para a sua geração, para a sua futura geração, para os seus filhos? Como os seus netos se lembrarão de você? Se você já veio aqui nessa igreja pelo menos uns 4 meses, você já escutou o meu pai contando sobre o vô dele, como o vô dele foi alguém importante, como o vô dele ajudou ele a fazer a primeira pregação. Foi o bisavô, né, pai? Bisavô, irmãos. Bisavô. Mas esse é o legado que ele deixou. Qual é o legado que eu, como jovem, quero deixar? E qual é o legado que eu quero deixar para essa geração atual também? Porque um ato de Finéias não abençoou só a família dele, abençoou o povo dele. Abençoou o povo, e às vezes a gente pensa, abençoar o povo é muito grande, mas abençoar a nossa família atual, sabe? Nos posicionarmos com a palavra de Deus para abençoarmos a nossa família atual. A Bíblia diz que jovens, nós somos fortes. Mas a Bíblia também diz que a carne é fraca. Então, como que explica isso? Porque essa palavra nos fortalece. É aqui que nós podemos encontrar toda a força que nós precisamos, toda a clareza que nós precisamos para nos posicionarmos como Finéias, para nos levantarmos como Finéias, como Paulos, como Timóteos, quando
o bastão for passado, como Timóteo passou o bastão, como Paulo passou o bastão, desculpa, para nos levantarmos como Timóteos, para nos levantarmos como Josués, para nos levantarmos como Estérs, porque quem sabe, eu creio que nós fomos colocados onde nós estamos neste momento. Quando eu digo neste momento, eu digo nesse período da história, eu digo nesse país, eu digo nessa igreja, eu digo nessa família, para que nós possamos nos erguer como Finéias e possamos realmente abençoar a nossa geração e recebermos a bênção de Deus para as nossas futuras gerações. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, neste momento nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus zeloso. Nós lemos na Tua palavra como o Senhor é um Deus zeloso. Muito obrigado porque o Senhor nos dá tantas oportunidades de crescimento, porque o Senhor realmente deseja falar conosco todos os dias. Eu peço a Deus, começando por mim, que o Senhor me dê cada vez mais coragem e ousadia para me levantar, ó Deus. Que o Senhor dê a esta igreja cada vez mais coragem e ousadia para nos levantarmos, Senhor. Que nós tenhamos muito firmado no nosso coração o zelo pela Tua palavra, temor a Ti e amor, ó Deus, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Coloque nos nossos corações amor pela nossa nação, Senhor. Que nós possamos realmente amar ser brasileiros. Que nós possamos realmente, ó Deus, amar o nosso país. Porque é só com o amor que nós podemos agir. É só com o amor no coração que nós realmente nos levantaremos para fazer o que é certo. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos momentos como este, Deus. Muito obrigado porque tantos jovens que estão aqui nesta noite têm a oportunidade de crescer conhecendo mais de Ti, ó Deus. Que isso realmente traga muitos frutos e muitos impactos, ó Deus, para as nossas futuras gerações. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Tudo bem eu ter contado, né, Pai, que você colocou lenha na minha fogueira? Sim. Eu falei muitas outras... Teve um dia que eu tive um debate, porque o professor quis falar... Deixa eu só contar essa. Claro. O professor quis falar, ele estava falando que tem algo que Deus não consegue fazer. E aí, o que ele estava falando era que Deus, ele não pode intervir no livre-arbítrio. Na minha cabeça, aquilo não fez sentido nenhum. Eu briguei com esse professor a aula inteira. Cheguei em casa. Pai, Deus falou que o professor não pode interferir no livre-arbítrio. Aí meu pai disse, mas na teologia é isso que a gente fala. Eu falei... Como assim? Porque Deus não vai desfalar. E eu briguei com o professor à toa. E é isso, irmãos. Vivendo e aprendendo. Briguei com o professor à toa. Na verdade, os exemplos que ela falou aqui são bons, porque eu já dei outros exemplos, né? De quando ela era criança. Minha esposa também, Margarete, sempre conta algumas experiências de quando elas eram crianças. Chega em casa, ei mãe, ei pai, ficou falando da gente lá. Quando a Vitória estava falando, ela me fez lembrar de uma posição minha na minha juventude. Que eu me levantei. Eu já era casado, mas jovem, porque eu casei com 20 anos. Então, era um jovem, né? E eu estava com um amigo de trabalho, que nós fomos representar a empresa no sepultamento da mãe de uma funcionária. E olha o cenário, o cemitério, ali o João Batista. Esse moço começou a falar para mim sobre o casamento. Vai falando mal. E eu jamais me casarei, por isso. E ele ainda falava sobre o barateamento das mulheres, né? Eu não preciso nem pagar conta, eu tenho mulher, e não sei o quê. E a luz eu já estava casado, eu poderia ficar quieto. Mas à luz da palavra eu comecei a falar com aquele moço. E com paciência, que nem sempre é fácil. Mas com paciência, e falando. Passados quase 10 anos, eu já estava pastoreando a igreja. Eu estava aqui na Avenida Mirassolândia, perto da loja de um irmão aqui da igreja. Eu escutei ele me gritar por um apelido lá do trabalho, que eu não vou falar aqui. E quando eu ouvi aquele apelido, eu falei, mas peraí, é o Luizão, que só ele me chamava daquela maneira. E ele arrastando uma criança pelas mãos, ele me disse, está aqui ó, a nossa conversa aquele dia lá no cemitério. Eu não só casei, como eu tenho um filho. Às vezes você fala, não é problema meu, isso aí deixa, a pessoa quer viver assim. Nós estamos vivendo essa realidade hoje, infelizmente, de pessoas que não querem mais se levantar, não querem mais colocar a luz da palavra, ou levantar a sua lança, que é a palavra,
e agir no momento certo. Sabe o que me dói hoje? Na década de 90, nos anos 90, uma das revistas mais lidas do Brasil lançou na capa: a moda agora é ser crente. Não sei quem lembra aqui, né? Os da minha idade vão lembrar. E o que nós fizemos pelo nosso posicionamento, ou à luz da palavra dessa noite, muito bem explicada, como nós nos levantamos como igreja nesse tempo, para que hoje nós pudéssemos colher frutos daquele tempo, que abrangentemente o Evangelho era pregado. Sabe, nós estamos talvez acostumados a ver as coisas acontecendo na nossa frente. Eu gostei a hora que a Vitória explanou, né? Aquele casal passou afrontosamente no meio de todo mundo e foram para a tenda fazer exatamente o que Deus não queria. E Finéias se levantou. Levante-se no seu trabalho, levante-se na tua escola, na tua faculdade. Ela já falou sobre isso. E eu não quero terminar esse mês de agosto sem orar pelos jovens dessa igreja mais uma vez. Então todos os jovens aqui que vêm no culto de jovens, né? Aí a idade é quem quiser, mas assim, 12 anos, 13 anos, 12 anos está na outra sala, 13 anos, até quem está solteiro aí, não tem problema não, vem aqui à frente, eu quero orar por todos os jovens desta igreja, vem à frente aqui, por favor, todos, eu sei que alguns não poderão, estão envolvidos aí com a comunicação, com a transmissão do culto, esses aí vão receber oração de onde estão, né? Mesmo você, aí, como o João está fazendo com a esposa, mesmo você que é casado, mas é jovem, está abaixo dos 35, pode vir à frente aqui, amém? Tem jovem duplicado aqui na frente, pode vir à frente, vamos orar. Aí João, você é jovem, João casado, jovem, amém igreja? Aí pode vir, está descendo jovem. O que eu louvo a Deus, irmãos, é pela maneira como Deus usa os jovens desta igreja, também no trabalho, na obra de Deus. Eu quero dizer, como pastor desta igreja, a importância que vocês têm para esta casa, a importância que vocês têm para Deus, eu nem preciso dizer, porque Jesus já morreu por vocês, mas eu digo para a importância que vocês têm para esta igreja. Então igreja, levante-se aí no seu lugar, estenda a sua mão direita. Eu quero convidar a liderança dos jovens, vem aqui também com eles, a liderança tem que estar aqui também. Vamos orar, para que Deus continue abençoando esses jovens. E a palavra de Deus hoje para vocês é: levantem-se, tomem posição. O mundo está aí querendo realmente influenciar vocês, mas vocês foram chamados por Deus para influenciar esta nação e este tempo, amém?